Tá funcionando isso ou não? Tá, né? Então me ouviram aí? O pessoal do fundo me ouve? Pastor Haroldo, tá me ouvindo aqui? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu? Muito bem, meus irmãos. Tenho grande alegria e prazer de estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu já venho aqui na Fé Evangélica, acho que desde a primeira edição, com a banca de livros da Fiel ali atrás, mas essa é... as crianças, faltou essa vez, pode falar? As crianças têm um ministério específico para ela ali com a tia Rose. Então, você que tem menos de 5, 8 anos de idade, pode sair. Se você tem um pouquinho mais do que isso, fica aqui, tá bem? Nós vamos tratar de teologia. Tem criança que fala assim, eu não quero ir não, eu quero ouvir teologia. Ok, fique, seja bem-vindo. Lá também é teologia. Dona Rose já... Ih, rapaz, vai brincar com mulher, ó. Perigoso. Como eu dizia, venho aqui desde a primeira edição, sempre com as bancas de livros. Essa é a primeira vez que eu ocupo o púlpito. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos lidando com a palavra. Vamos... Deixa eu colocar um timer aqui, senão eu vou falar 2 horas e tal. Não quero amassar os irmãos com isso. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em Efésios capítulo 2, versículos... Eu vou me concentrar nos versículos 8 e 10, mas esse texto é difícil lê-lo tão curtinho assim. Eu vou propor aqui a leitura do versículo 4 em diante, até o versículo 10. A nossa atenção vai se dar nos versículos 8 e 10, mas vamos lê-lo do 4 em diante. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O tema proposto para essa manhã, para essa primeira palestra, é a origem da fé. Meus irmãos, parece uma coisa muito lógica, muito óbvia. O texto por si só já diz tudo, então eu podia já parar aqui e está tudo certo. Mas eu queria trabalhar um pouco mais com os irmãos o assunto da fé. Como é que o mundo entende, como é que nós entendemos o que é fé e, afinal, qual a origem dela. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua de onde vem a fé, aí vai depender do background da pessoa. Se você digitar no Google de onde vem a fé, talvez 99% das respostas lá serão para dizer para você que a fé é fruto, é um subproduto da mente humana, né? Há aquela questão do iluminismo, eu não vou entrar por essa senda, né? A humanidade era mais dependente das questões da fé, até que finalmente se libertou, porque entendeu que não precisa daquilo, e hoje nós entendemos muito bem, como pessoas do século 21, inteligentes que somos, que a fé é um subproduto da consciência humana. Não há como explicar de onde ela vem, não há como cientificamente comprovar absolutamente nada. Portanto, essa é dessas coisas aí que as pessoas mais fracas acreditam, né? Levam consigo, tem essa marca. Nós vemos, por exemplo, um embate ciência e fé, né? Se você perguntar para um cientista se ele tem fé, a resposta é óbvio que não. E muito embora, meus irmãos, está acontecendo um fenômeno interessante, cada vez mais está acontecendo isso. Alguns médicos, eu estou falando de renome, gente de grande nome no campo da ciência, tem se demonstrado assim menos tenso nesse debate fé e ciência. Já não é incomum encontrar médicos que dizem não, religião ela é boa, inclusive para a ciência. As pessoas que acreditam em Deus, elas são pessoas mais calmas, é mais fácil lidar com elas. Então os próprios cientistas têm cedido, entre aspas, um pouco nesse terreno, nessa tensão. Nós, por exemplo, eu tenho vários exemplos aqui, mas, por exemplo, a coordenadora do Museu de Anatomia da USP, a dona Maria Inês Nogueira, ninguém sabe quem é, nem eu,
Ela deu uma entrevista outro dia, ela disse uma frase interessante. Ela disse que o cérebro reage de outra maneira para pessoas que têm fé no tratamento. Ela diz, né? A pessoa reage produzindo substâncias que ajudam a viver e a caminhar de forma melhor. Portanto, a própria ciência começa a ceder. Agora, é óbvio que eles nunca vão chegar lá. Há um estudo interessante que a revista Veja publicou recentemente. O título da matéria é Por que alguns creem e outros não? E era um artigo científico. Aí me chamou a atenção, eu fui lá ver. A explicação é o seguinte: quem coordenou esse trabalho foi o psicólogo Amitai Shenyav. Já ouviu falar em Amitai Shenyav? Nem eu. Mas ele dirigiu esse trabalho. A ideia é que ele chegou à conclusão com esse estudo. Bom, ele fez um estudo, irmãos, com 130 pessoas, irmãos e amigos aqui. 130 pessoas na faixa dos 30 anos em diante, gente na faixa produtiva da vida, gente com inteligência, pessoas normais, atenção, mas isto na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então ele selecionou 130 pessoas, entre homens e mulheres, a partir dos 30 anos, e submeteu essas pessoas a um teste de avaliação psicológica, um teste de muita lógica nas respostas. Não era matemático nem nada, era só para ver a reação das pessoas quando lidam com questões de lógica. E aí ele conseguiu identificar dois grupos: aqueles que são os intuitivos e aqueles que são os reflexivos. A ideia é que desses 130 pessoas, mais ou menos a metade se demonstrou muito afoita a terminar aquilo. Eles são os intuitivos. Aí o outro grupo é o reflexivo, aquele que pensa, demora mais e tal, e responde tudo com mais certeza, de forma que eles acertam mais as respostas. Depois de identificar esses dois grupos, ele reúne essa turma toda e pergunta para eles agora questões de fé. E qual é a surpresa? As pessoas mais reflexivas não se dispõem a responder sobre questões de fé, e sim as mais intuitivas, aquelas que fazem sem pensar. Conclusão do estudo desse senhor Amitai Shenyav: fé é coisa de gente intuitiva, gente que não pensa, sabe? Eu e você, maravilhoso, né? Há um outro que é pior ainda, o tal de Rick Johnstone, que é professor de psicologia da saúde na Universidade do Missouri. Esse homem passou a vida inteira estudando as lesões cerebrais que as pessoas sofrem no lobo parietal direito, que é uma área aqui, em cima da sua orelha. Irmãos, é impressionante, existem muitas lesões nesta parte do cérebro. E segundo os cientistas dizem, a parte direita do cérebro é aquela que lida mais com a sua anatomia, com a sua postura. As pessoas que têm, por exemplo, derrames, que atingem mais o lado direito do cérebro, eles não conseguem se mover. Às vezes um derrame do lado esquerdo não mexe tanto com a pessoa. Eles falam que isso daqui tem mais a ver com a sua personalidade. Esse homem passou a vida inteira estudando pessoas com lesões nessa área aqui. E aí qual a resposta dele? Os pesquisadores têm mostrado continuamente que a deficiência no lado direito do cérebro diminui o nosso foco em nós mesmos. E daí a resposta de que as pessoas que desenvolvem mais fé são pessoas que têm problemas no lado direito do cérebro. Ou seja, se você é uma pessoa que tem fé, você tem problema mental, tá vendo? Meus irmãos, é uma luta. Você vai para o mundo, as respostas são essas. Nós estamos aqui para discutir o que o mundo diz, certo? Nós estamos para discutir o que a Bíblia diz. Então a pergunta que surge é: o que é afinal fé e o que não é fé? Há um filme de 1947 chamado De Ilusão Também Se Vive. É um clássico, preto e branco ainda, e provavelmente você nunca ouviu falar. É um filme de Natal. E há uma frase, eu peguei esse que é o mais antigo, né? Aqui, se você pegar hoje, tem vários exemplos. Há uma frase, uma jovem no filme, uma personagem chamada Susan Walker. Chega uma hora no filme que ela crê na magia do Natal. E ela está compartilhando com uma amiga, e a frase dela é assim: eu creio, eu sei que é bobo. Bom, se for traduzir português de Portugal, eu sei que é tolo, eu sei que é parvo, mas eu creio. Essa é a frase dela. Meus irmãos, isto é mais ou menos o que define a fé na nossa cultura. Tem gente que diz: eu não creio, por quê? Porque eu não sou parvo.
E quando a pessoa realmente se entrega àquilo, fala assim: olha, eu creio, eu sei que é parvo, mas eu creio. Só que a Bíblia ensina que fé não é nada disso. Fé não é irracional, não é boba, não é tola, não é parva. Não é um salto às escuras, né? Tem gente que diz: eu vou mergulhar, eu não sei direito o que é isso, mas eu vou pular no escuro, às cegas, crer sem nenhuma razão. Pastor Haroldo faz um trabalho de evangelismo com os peregrinos de Fátima. Provavelmente, irmão, se você se dispor a ajudar o pastor Haroldo lá no trabalho que ele faz, e se você entrevistar as pessoas ali, você vai ver que eles não encontram razões para aquilo que eles estão a fazer. Aquilo é um salto no escuro. Mas isso não é fé. É como tentar dizer que um homem que, por exemplo, chega numa multidão, ele venda os olhos e ele vai à casa de alguém, ele segura alguém pelo pescoço, vai e coloca ela em frente: olha, você vai fazer uma cirurgia no meu coração. Isso não é fé, isso é uma tolice. É mais ou menos o que o mundo pensa que o que é fé. Bom, afinal, o que é fé? Meus irmãos, se você estuda os documentos reformados, nós estamos numa conferência reformada, você já deve ter ouvido falar em Ulrich, desculpe, não é Zwingli que fez isso não, foi Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon, em 1521, ele escreveu uma obra que trata das origens da fé, ou, na verdade, da origem não, da composição da fé. São 3 palavras em resumo, historicamente, são 3 elementos que definem aquilo que nós chamamos de fé salvadora. Fé salvadora, ok? Vamos falar latim agora. 3 palavras: notitia ou notitia, e aí você sabe de onde vem a palavra notícia, ok? Que quer dizer conhecimento. Assensus, que quer dizer assentimento, no sentido de concordância, aceitação. E fidúcia ou fiducia, que quer dizer confiança. Eu quero tratar nesses próximos minutos rapidamente sobre a definição dessas 3 palavras. Irmãos, nós estamos tratando sobre a origem da fé, e eu quero tratar, antes de chegar lá, nos elementos da fé, aquilo que compõe aquilo que nós chamamos de fé salvadora, para alguns, fé verdadeira. Vocês estão comigo? Eu sei que você está meio filosófico, está meio... esse homem não vai na Bíblia? Calma lá, nós vamos chegar, tá bem? Primeira palavra, notitia ou notitia, conhecimento, é um termo que se refere à mente, à razão. Como eu disse, é de onde vem a nossa palavra notícia. Você vai querer saber a notícia, o que você faz? Você pega um jornal, começa a ler, o que acontece? A sua mente passa a ficar informada sobre o que está acontecendo no mundo. Então a fé, ela começa, meus irmãos, com uma verdade pregada, esclarecida, explicada. A fé começa com aprender e também com um objeto a ser conhecido e aprendido. É por isso que, quando Jesus disse para irmos para todo mundo, ele falou para irmos para todo mundo pregar o Evangelho. Ele poderia ter dito: ide por todo mundo e fazer milagres, por exemplo. E é por isso que Romanos diz que a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo, porque nós sabemos que o que leva uma pessoa ao conhecimento da verdade é Cristo, e este sendo anunciado por aquilo que o Evangelho já nos revelou. Ou seja, a fé, ela deve ter um conteúdo racional. Fé não é um salto no escuro, ela deve mexer com o nosso intelecto. É aquilo que nós lemos em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ela não pode ser vazia, não pode ser cega ou apenas emocional, mas ela deve ser baseada no conhecimento de certas verdades fundamentais. Irmãos, há pressupostos para crer. Nós vimos em vários textos na Bíblia, quando fala de crer, tem sempre um crer que. Vários textos. Por exemplo, nós pegamos João 20:31, que diz assim: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Percebe? Então, quando fala de crer, tem uma componente: crer que.
Outro exemplo é Romanos 10, 9. Se creres que Deus ressuscitou Jesus, nesse caso, dentre os mortos, serás salvo. Você vê que há uma premissa, há proposições aqui. Primeiro, você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, há premissas. Há que mexer com o intelecto. Não é um salto no escuro. Uma fé baseada apenas na emoção é aquilo que os teólogos brincalhões costumam dizer de fé fogo de artifício. Eu ouvi falar na fé fogo de artifício? Ela é explosiva, é forte, é barulhenta, às vezes é até bonito, às vezes não, mas é passageira e temporária. Isso não é fé salvífica. Crentes que não leem, não estudam as Escrituras, não participam da conferência da fé evangélica, são alimentadas constantemente, ano após ano, por cultos baseados só na emoção. Nós temos ali um livro escrito por pastor Silas Campos. O nome do livro é A Fé que Agrada a Deus. Num determinado momento do livro ele vai dizer de uma pessoa que, abre aspas, foi em um culto no qual o pastor trabalhou muito a emoção, com histórias tristes, melancólicas, músicas de fundo, que levam as pessoas a ficar melancólicas e a pensar em Jesus Cristo como aquele pobre homem que foi dilacerado por aqueles malditos romanos e agora bate na porta do seu coração, querendo um cantinho para entrar. A pessoa emocionada, ela nem sabe quem é Jesus e não vai saber, mas ela aceita. Ela está tão carregada emocionalmente que ela vem. E as pessoas sabem como fazer bem isso. Toda a manipulação psicológica, ambiental, é impressionante, meus irmãos. Se você não ficar seguro, você vai. Então, quando perguntam a ela, no dia que ela é batizada, por exemplo, por que ela está ali, ela diz que um dia ela sentiu Deus, ela arrepiou. Ela, na verdade, meus irmãos, sentiu foi um calafrio, coisa que eu e você sentimos quando vamos num filme. Outro dia eu fui com a família ver um filme lá, e aí teve uma cena que foi interessante. Eu não sei se as meninas viram isso, mas eu percebi que as pessoas saíram de uma sala de cinema todas com o olho vermelho e a chorar. Parecia que elas tinham saído de um velório, mas não era um filme triste assim e tal. Essas coisas acontecem, nós somos humanos e a gente se emociona, mas isto não é fé, isto é emoção, é diferente. Então, o primeiro elemento da fé, notitia, conhecimento. Segundo, assensus, que significa concordância, aceitação. Aqui entra a emoção. A fé, meus irmãos, entra pela mente, mas ela tem que descer para o coração. Não é suficiente somente conhecer coisas, que também é um perigo. Nós devemos também crer que essas coisas são verdadeiras. Quando não há esse elemento da fé, o que nós temos? Nós temos crentes intelectuais, né? E cuidado que o meio reformado está cheio disso. Crente que ele bate no peito e fala: rapaz, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia 200 vezes. Ele não sabe nem encontrar os profetas menores, mas ele já leu a Bíblia várias vezes. Ele tem aquele calendário de leitura. E ele bate no peito e diz: pronto, eu já li, você não? Crentes intelectuais, meramente racionais. Pessoas que entendem bem a mensagem, mas essa mensagem não atinge o coração. Crentes frios. Você entra numa igreja dessa, você sente até frio. Termina o culto e você fica perguntando: Senhor, onde é que o Senhor está? Se alguém veio aqui do catolicismo, sabe bem o que eu estou dizendo. Eu vim de lá. Termina o culto, você fica perguntando: Senhor. Infelizmente acontece em muitas igrejas evangélicas também. É como aquele professor, meus irmãos, que é capaz de dar uma excelente aula sobre a reforma protestante, sobre Martinho Lutero, sobre a doutrina da graça, sobre justificação somente pela fé, mas ele não crê em nada daquilo. Termina a aula, ele vai tomar uma cerveja no bar, na próxima esquina, ele vai trair a mulher com outra, ele vai fazer a vida dele. Por quê? Porque está só aqui, não desceu para o coração.
Um exemplo interessante disso é João 8,31, acho que vale a pena. Mantenha o dedo em Efésios, por favor, nós vamos chegar lá no texto ainda, mas vamos rapidamente para João capítulo 8. Olha só o que diz o versículo 31. João 8,31 diz assim: e contudo, muitos entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais. Espera aí, acho que eu estou no 7, desculpe. Por acaso o texto começa bem parecido. João 8,31, estava no 7. João 8,31, agora sim. Estão lá? João 8,31. O texto diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles respondem: mas nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Eles têm problema de memória, né? Esqueceram dos exílios, esqueceram de toda a escravidão que passaram. E como tu dizes, sereis livres? Aí Jesus replicou, no versículo 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vê? O versículo 31, o que diz? Jesus dizendo aos judeus que haviam crido nele. Isso está na sua Bíblia? E o que Jesus diz aos judeus que haviam crido nele? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que aconteceu com aqueles judeus? Eles creram aqui, a coisa não desceu para o coração. Um outro exemplo, lembra dos discípulos caminhando de volta para a cidade deles de Emaús? A história é bem conhecida, né? Os discípulos de Emaús. E eles voltam tristes, porque afinal eles creram em Jesus, eles seguiram os ensinamentos de Jesus. Mas quando eles viram que realmente a coisa estava acabada, eles voltam tristes. Está certo que aí faltou um pouco do conhecimento. Se eles conhecessem bem as Escrituras, eles não estariam assim. Mas até os próprios discípulos que andaram com eles, que nem são tão famosos quanto os de Emaús, que são bem mais famosos que o de Emaús, também não creram, ficaram desolados quando o Senhor morreu. Eles voltam, o Senhor Jesus aparece a eles, e o que faz? Prega o Evangelho, desde que os profetas estavam anunciando que aquilo deveria acontecer. E qual a reação deles? Quando eles dizem no versículo 32, porventura não nos ardia o coração? Percebe o ponto? A fé tinha entrado na mente, mas não tinha descido para o coração. Então, primeiro elemento da fé, conhecimento, notitia. Segundo, concordância, com o coração, assensos. E o terceiro, confiança, compromisso, que é o tal do fiducia. Aqui já ouvi falar do termo fiduciário, é um termo de contrato, né? É uma garantia, é um compromisso. Meus irmãos, esse terceiro elemento, essa confiança, esse compromisso, é de longe o mais importante elemento da fé. Sem esse terceiro elemento, a fé é uma coisa somente intelectual e emocional, muito parecida com a fé dos demônios. Lembra o texto de Tiago? Crês tu? Fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. E para aí. Esse elemento consiste em uma confiança pessoal em Cristo, como Ele é oferecido no Evangelho, Cristo como Ele é de fato, e não o Cristo que nós construímos para adorar, que é o que muitas igrejas infelizmente fazem. É uma confiança completa nele para a salvação. A fé salvadora, meus irmãos, precisa entrar na mente, descer para o coração e impactar a vontade, o querer, as decisões, as ações. Romanos 10 vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé, ela entra na mente, ela marca o coração, e ela é traduzida em ações, que é esse terceiro elemento.
Há uma ilustração aqui que talvez ajude a gente a entender os três elementos juntos. Acompanhe-me. Na verdade, a ilustração é do Dr. Guy Richard, que é diretor do Reformed Theological Seminary nos Estados Unidos. Ele sugere a ilustração aqui, eu queria compartilhar com os irmãos. Imagine 4 pessoas que são deixadas num campo minado, enorme. Sabe como é que é um campo minado? Muita gente morreu por causa de pisar em minas terrestres. Aí um dos indivíduos resolve que, ele diz, olha, eu tenho fé, eu vou sair daqui. Então ele resolve andar pelo caminho que a fé dele sugeriu. Então ele dá o primeiro passo e já pisa numa mina e já morre na hora. Isso não é fé, isso é loucura. É como aquele exemplo que eu falei, de alguém chegar na multidão e catar alguém de lá e falar, você vai fazer uma cirurgia no meu coração. Quer dizer, essa é a parvoíce. Agora suponha que aparece um helicóptero para os 3 que restaram. E alguém lá do helicóptero anuncia que conhece o caminho. Olha, se você sair pela direita aí, vai dar certo. Aí um dos homens então confia de primeira, fala, ai que bom, eu tenho uma solução. Percebe? Aí entrou um elemento da fé, que é o conhecimento. Ou seja, ele não sabia de nada, mas agora alguém aparece e diz, vai para a direita. Entrou o conhecimento, ele já foi. O que aconteceu com ele? Pisou na mina, morreu na hora. Isso não é fé, é um elemento só. Você vê que nesse caso dá até para dizer que ele tem os 2 elementos da fé. Ele teve o conhecimento e ele consentiu no coração, aquilo mexeu com ele. O coração disse, isso é bom, você vai se salvar. E ele foi, só que não. Aí agora os 2 elementos que sobram, naquele caso ali, a fé ainda é cega. Meus irmãos, nós não somos chamados para ter fé cega, nós somos chamados a racionalizar. Faltou aí nesse caso o terceiro elemento, que é o mais importante, que é o da confiança naquele que trouxe a mensagem. A mensagem estava incompleta. O homem do helicóptero disse, é à direita, mas depois tem que ir à esquerda, à direita novamente, mais 2 à esquerda, e aí vai. Agora suponha que os 2 homens que restaram, eles façam certas perguntas à pessoa do helicóptero. Olha, como é que você veio a conhecer o caminho certo? Explica aí, como é que você conhece tão bem esse campo minado? Que tal outra pergunta? Por que você quer nos ajudar? Sabe a investigação que se faz das coisas antes de nós colocarmos a nossa fé naquilo? Quão certo você está de que pode nos guiar para sair desse campo? Você pode listar, por favor, alguém que você conheça, para que haja alguma conexão, para ver se realmente o que você diz tem fundo de verdade? Percebe, meus irmãos? Aí eles testam as instruções. É para onde? Para a direita? É. Aí eles pegam o objeto e jogam para a direita, para ver se explode alguma coisa. Isso é fé em ação. Tem o conhecimento, aquilo chegou no coração, mas para se traduzir é preciso ter cuidado. Então, isso tudo vai servir para reunir conhecimento suficiente para decidir se podem confiar no indivíduo do helicóptero ou não. Então, essa confiança fiducia ou fidúcia, que é edificada sobre um conhecimento, a notitia ou notitia, e a convicção de que aquilo está certo, ou seja, o assentos, é do que se trata a fé verdadeira. Meus irmãos, tem muito falso profeta hoje, isso não é novidade. A Bíblia vai nos advertir constantemente, e muitos não virão de fora, daqui de dentro. Eles vão se levantar, eles vão abrir as Escrituras e serão chamados falsos profetas. Cabe a mim e a você utilizar dos 3 elementos da fé verdadeira para identificar se o que uma pessoa que assume o púlpito está falando é verdade ou não. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 2. De onde vem a fé então? Veja aqui no versículo 8. Imediatamente após Paulo dizer, porque pela graça sois
salvos por meio da fé, ele completa: e isto não vem de vós. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é alvo de muito debate. Tem muitos teólogos que estão debatendo sobre uma palavra, a palavra isto. Não é interessante? Porque pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé, e isto não vem de vós. O debate dos teólogos, dos estudiosos, é a que se refere essa partícula isto. Irmãos, há praticamente três principais interpretações sobre esta partícula isto. Há um grupo que diz que essa partícula, esse isto, de forma nenhuma inclui a fé. Em outras palavras, essa interpretação afirma que a graça é a parte de Deus. O texto vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, o que? A graça é dom de Deus, a fé não. A fé é a sua parte. Então, significa que a salvação é um dom de Deus, mas está condicionada à resposta do homem, se ele coloca fé naquilo ou não. Isso é o que nós chamamos de salvação sinergista. Há uma sinergia de movimentos, há duas ações que trabalham, duas forças que trabalham para que a salvação aconteça. Uma é Deus na sua graça, porque isso não vem de nós, é dele. E a outra é a minha resposta: eu criei, eu decidi. É quando a pessoa fala: eu me converti. Meus irmãos, é claro que isso é um erro grotesco de interpretação do texto, de exegese, inclusive exegese gramatical, até do português. Imagina do grego. Bom, há uma segunda interpretação que relaciona o isto somente para a fé, não especificamente ao substantivo feminino fé, mas ao exercício da fé. Sem dúvida nenhuma, somos nós que cremos, não é Deus que crê. O exercício da fé está em nosso lugar, mas a fonte da fé genuína não está no homem, e sim em Deus. Ora, se o ato de crer em Cristo é uma resposta humana, os pecadores dependem do dom gracioso de Deus para isso. Então, o exercício da fé é algo completamente dependente de Deus. Essa linha de interpretação segue. É só Ele quem conhece esse dom. Agora, essa linha de interpretação, apesar dela não ser tão má assim, ela carece de cuidados. Por quê? Porque ela separa os elementos dessa frase gloriosa que define a salvação, que é o dom de Deus, sua graça e a fé. Separar isso é problemático. E a terceira linha de interpretação, talvez seja mais bíblica, ou que nós concordemos, diz que o isto se refere ao processo inteiro da salvação. Isso significa que salvação pela graça mediante a fé não vem do homem, e sim é dom de Deus. Ou seja, a fé está incluída no pacote. Nem a graça e nem a fé vem do homem, mas sim de Deus. Observe que Paulo diz que não são dons de Deus, não é isso? Veja o versículo 8, na sua Bíblia está escrito aí, são dons de Deus, no final do versículo 8, ou está escrito é dom de Deus? Está escrito é, singular, um dom. Por isso que é o problema da segunda interpretação, ele tem que separar as coisas, são dois dons. Observe que Paulo não diz são, mas é dom. Portanto, eu não vou falar grego aqui, né? Essa partícula isso refere-se a toda a declaração. Ora, veja aí o capítulo 1 de Tiago, no versículo 17. Aliás, eu falei para voltar uma página, não, meus irmãos. Eu estou aqui meio com as minhas... Tiago, eu falei, volta uma página em Tiago, olha que loucura. Não, em Tiago, capítulo 1, por isso que eu estou aqui em Efésios 1,17, não vai. Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes.
Portanto, não há no homem nenhuma dádiva ou dom perfeito capaz de justificar o ato da fé. Lembre-se da resposta de Jesus a Pilatos. João 19:11 é o texto. Pilatos vai dizer para ele: rapaz, faça alguma coisa, você sabe que eu tenho poder para livrar-te. E aí o Senhor vai dizer para ele: nenhum poder te foi dado, se do céu não viesse. Nenhum poder ou autoridade, inclusive para nós, foi dada, que não viesse de Deus. E crer, meus irmãos, é poder. Está aí uma coisa que não está inerente ao ser humano. Crer é poder, e esse poder vem do alto. Em outro lugar, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, inclusive crer. Nada é nada. Tem gente que fala: eu escutei Jesus falar, sem mim nada podeis fazer, mas eu criei. Teve uma coisa que eu consegui fazer, foi desenvolver a minha fé. Aceitar, né? Eu aceito. Ou seja, sem primeiro ser regenerado, meus irmãos, ninguém pode crer. Nós não podemos fazer nada, pois o estado natural do ser humano antes da regeneração é de morte. Morte. Agora sim, Efésios 2:1 era onde eu queria chegar. Veja como é que Paulo abre essa sequência da carta. Efésios 2:1: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, meus irmãos, Cristo nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos. Ele não deu vida para depois justificar. Ele justificou quando nós ainda estávamos no nosso estado de morte. E aí nos versículos 4 e 5: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, novamente, estando nós mortos em nossos delitos, Paulo parece que ele quer enfatizar a nossa situação, o nosso estado de inércia, de morte. Não tem o que fazer. Morreu, acabou. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí nós vamos ao versículo 8. O que diz o versículo 8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Percebe a sequência do pensamento de Paulo? A salvação é pela graça, não é pelos nossos esforços. Aliás, no versículo 9 ele vai dizer isso, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. O que pode ser essa obra? O exercício da fé. Eu crio, portanto eu mereço. Eu não sou como essas pessoas que não creem, sabe? Essas pessoas aí são duras, né? Não, eu criei, eu pensei, racionalizei e eu tomei uma decisão. Meus irmãos, se fosse assim, já não seria mais graça, mas obras. E o texto é claro, não tem a ver com obras. A verdade é que ninguém pode oferecer algo a Deus como mérito para a salvação, como por exemplo a fé. Senhor, eu trouxe aqui minha fé, aí o Senhor me salva, tá bem? Existe uma música medonha, terrível no Brasil, duas mulheres que cantam, chamada Eu Sou Sócio de Deus. Não vão atrás, não vale a pena. Aquilo entra na sua mente, você nunca mais esquece, é uma droga. Eu sou sócio de Deus, sabe? É uma sociedade, eu entro com a fé e Deus entra com a graça. Porque quem primeiro deu a ele, para que depois lhe possa retribuir. Então, em outras palavras, quem primeiro teve fé, para que então Deus recompensasse com a salvação? Ninguém. É por isso que a eleição, meus irmãos, ela é incondicional. Não dá para oferecer condições para que Deus decida quem vai salvar ou não. É incondicional e ela é monergista. Ela não é sinergista, não são duas forças que contribuem para que a salvação aconteça. É monergista, ela vem de cima, ela vem do monarca, ela vem do Pai das luzes, e o Senhor a derrama a quem Ele quer. Ao Senhor pertence a salvação. Lembra de Jonas? Ele só falou isso, e a cidade inteira se converteu. Ao Senhor pertence a salvação. É Ele quem dá fé, para que nós creiamos nele. Agora, se a fé vem de Deus, como é que Ele infunde essa fé em nossos corações, meus irmãos? Aí entra o ministério do Espírito Santo.
Aí o Espírito Santo usa a pregação do Evangelho de Cristo, para se manifestar em corações e mentes. E aí onde entra a preocupação, que muitas igrejas não têm pregado a Cristo, pelo menos o Cristo que aparece nas Escrituras. Eles têm até pregado um Cristo, mas é um Cristo, que é diferente desse que nós lemos aqui, homem de dores e experimentado, aquele que morreu em nosso lugar. Lembra de Romanos 10:17, eu já citei aqui, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Nós podemos, meus irmãos, não entender como é que o Espírito realiza esse milagre, mas nós sabemos que ele usa a pregação da palavra de Cristo para tal. Então, se você perguntar para mim diretamente como é que o Espírito Santo infunde, ele insere fé no nosso coração, é um mistério. É um mistério. Nicodemos queria entender isso. Lembra de Nicodemos? Um dos fariseus, vai de noite ter com o Senhor. Aliás, eu preguei sobre isso lá em Beja, né? Sobre a regeneração. Vai lá ter com o Senhor e ele quer entender como é que o Espírito atua. O Senhor diz que ele precisa nascer de novo. Como é que é isso? E o Senhor vai dizer para ele, vai deixar claro que é um mistério. O Senhor vai dizer para ele: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. E Romanos 9 vai dizer: assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então o que nós pecadores devemos fazer? Clamar. Do mais pobre ao mais rico habitante da terra, a atitude diante do Deus eterno é de um homem pobre, cego e nu, de mãos vazias e estendidas, clamando por misericórdia. E aí que entra o problema, né? Porque tem muitos que não se acham pobres, cegos e nus e não clamam por misericórdia. Meus irmãos, quais são as implicações dessas afirmações que eu fiz até agora? E vamos caminhando para o final. Primeiro, esse tipo de afirmação, ela revela o poder destrutivo do pecado. Quando Adão e Eva caíram, todos nós morremos com eles. Não há um justo sequer, a Bíblia diz. O pecado corrompeu toda a nossa natureza. Ela cegou o nosso entendimento. Lembra de 2 Coríntios? O Deus desse século cegou o entendimento. Ela corrompeu, o pecado corrompeu o nosso coração. Lembra de Jeremias 17? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O pecado escravizou a nossa vontade. Tanto é que Jesus vai dizer: para aqueles que creram nele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos escravos, a nossa vontade é escrava, é cativa do pecado. E o pecado nos transformou em inimigos de Deus. Romanos vai dizer isso. Pois quando éramos inimigos, nós somos reconciliados. Então, em primeiro lugar, mostra esse tipo de doutrina, de ensino, mostra o poder do pecado. Em segundo, essa doutrina humilha o homem e exalta a soberania de Deus. E por fim, essa verdade é libertadora para o pecador miserável. Se você que está aqui nessa manhã reconhece que não é digno de merecer a salvação, saiba que até isto é uma obra do Espírito Santo na sua vida. E é por isso que nós temos que agradecer. Porque se não é o Espírito Santo trabalhando em nossa mente e coração, a nossa fé não se traduz. Aliás, o meu apelo nessa manhã, para você que já se entregou a Cristo, tá certo que até isso é difícil, né? Para você que foi resgatado por Cristo, analise a sua fé e veja se ela tem os 3 elementos que eu citei aqui: conhecimento, aceitação e convicção. Daí você olha, se você está nessa manhã aqui, olha para dentro de si e fala: mas eu não tenho fé, o que eu faço?
Eu já dei a resposta aqui. Só há uma saída para a humanidade sem Cristo: clamar. Clame por misericórdia. Peça ao Senhor que toque em seu coração, para que o Espírito Santo possa fazer essa obra de infusão de fé, e você possa se colocar então diante de Deus, aceito por Ele, mas pelos méritos de Cristo e pela obra do Espírito Santo em sua vida. Para você que já é crente, meu irmão, analise a sua fé mais uma vez. Eu quero voltar a insistir nesse ponto, para que o Senhor possa colher os bons frutos da obra que fez em sua vida. Não caia no marasmo, liberte-se dessa prisão. O inimigo, ele é terrível, ele é sagaz, ele trabalha no mundo, cegando-lhes o entendimento, escravizando a vontade, mas ele também trabalha na igreja, apagando, extinguindo a ação do Espírito Santo para aqueles que já declararam sua fé em Cristo, daqueles que já foram alcançados pela graça e misericórdia do Senhor, extinguindo deles o terceiro elemento da fé, a convicção que faz a pessoa sair do lugar. Nós temos um pai na fé, e o exemplo é maravilhoso. A voz chega, ele ouve, entra no entendimento, aquilo entra no coração, mas se transforma em obras. Sai da tua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele vai. Por quê? Porque ele sabe quem falou com ele, e nós sabemos quem tem falado conosco. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, meus irmãos, para encerrar, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de analisar a nossa fé com humildade diante do Deus eterno, Todo-Poderoso, que vive e reina e que requer dos seus filhos que a sua fé produza frutos, bons frutos, frutos a 1000 por 1, para que ele possa se regozijar nos frutos da fé dos seus filhos, porque só assim o seu nome será conhecido e glorificado na terra. Que as igrejas sejam atuantes para o Senhor, que possam colocar a sua fé em exercício, e possam sair do marasmo intelectual, de somente ter fé na mente e aquilo não descer para o coração, ou então somente ter fé no coração, explosiva, bonita, festiva, alegre, mas que não produz frutos de vida eterna, que não se traduz na segunda-feira. Que o Senhor possa colher do seu povo aqui na terra frutos de graça, misericórdia e verdade para aqueles que não creem no seu nome. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida e pelo ministério do Espírito Santo que nos ajuda a entender essas coisas. Senhor, eu clamo por mim e pelos meus irmãos aqui, que o Senhor nos dê a graça de podermos viver para a Tua glória, Senhor. Que a nossa fé seja racional, seja baseada em conhecimento, que nós busquemos conhecer cada vez mais o Senhor, mas que ela seja também consensual em nosso coração, que ela possa realmente mover o nosso coração e mover as nossas emoções e mover a nossa atenção para Ti, mas que ela possa ser completa, que ela possa ter essa confiança de fazer coisas, de mudar atitudes para a glória do Teu nome. Cuida de nós nesse dia, eu Te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém.